Às vezes, o amor que você acredita que vai te salvar é o mesmo que quase te arrasta para o túmulo. Imagine, poucos dias após um casamento repleto de sonhos, ver seu marido se transformar em um monstro irreconhecível. Bom dia, meus queridos. Eu sou a vovó Maria José, com meus 73 anos bem vividos, compartilhando hoje uma história que guardei no fundo do meu coração por quase 5 décadas. Estou aqui na minha varanda em Imperatriz, no Maranhão, tomando meu cafezinho com pão de queijo, enquanto os passarinhos cantam nas árvores do quintal. Foi nesta cidade, cheia de histórias e segredos, que vivi a maior dor e a maior transformação da minha vida. Antes de mergulhar nessa jornada tão difícil, quero compartilhar um segredinho com vocês. A equipe deste canal está promovendo um sorteio de R$ 500 para quem assistir a este vídeo e dar mais hiper. Para participar, é simples. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e de hype nesse vídeo comente algo sobre sua vida. Pode ser a cidade onde nasceu ou mora, quantos filhos ou netos tem, qualquer detalhe sobre você. Estou ansiosa para ler seus comentários. Vamos voltar a 1968, quando eu tinha apenas 16 anos. Imperatriz já era uma cidade significativa, mas bem diferente de hoje. As ruas eram de terra batida, energia elétrica era raridade, e a diversão estava nas festas da igreja e nas rodas de forró que animavam a praça aos domingos. Foi numa dessas festas que conheci Antônio. Meu Deus! Antônio naquela época era o tipo de homem que fazia qualquer moça suspirar. Alto, forte de tanto trabalhar no porto, pele bronzeada pelo sol, com um sorriso que exibia dentes brancos e perfeitos. Quando ele me convidou para dançar naquela noite, meu coração acelerou como nunca. Uma moça tão bonita não deveria estar sozinha, disse ele. Eu, jovem e ingênua, acreditei que aquelas palavras eram só para mim, sem saber que Antônio as repetia para outras. Naquela época, namoro era coisa séria, com permissão dos pais, porta da sala aberta e uma distância respeitável entre os namorados no sofá. Meu pai, José, era agricultor, um homem severo que criou 5 filhas sozinho após a morte da minha mãe, vítima de uma febre, quando eu tinha 8 anos. Ele não gostou nada quando Antônio pediu para me namorar. Esse rapaz tem um olhar que não inspira confiança, alertou-me certa noite. Olhos que brilham demais escondem sombras profundas. Mas quem dá ouvidos a conselhos de pai quando está apaixonada? Insisti tanto que ele cedeu, mas com 1000 advertências e vigilância constante. Antônio era esforçado, ninguém podia negar. Tinha um emprego fixo como auxiliar de escritório numa empresa de exportação de grãos, ganhava bem para a época, vestia-se com cuidado, sempre perfumado com uma colônia simples, mas marcante, e me tratava como uma princesa. Trazia flores colhidas pelo caminho, laços coloridos para meu cabelo, e fazia promessas de um futuro brilhante como o rio Tocantins sob o sol. 6 meses após o início do namoro, ele pediu minha mão em casamento. Lembro do meu pai, sentado na cadeira de balanço da varanda, com o cachimbo na boca, ouvindo o pedido de Antônio, com um olhar que misturava desconfiança e resignação. Você vai cuidar bem da minha filha? Perguntou, encarando-o fixamente. Vou fazer dela a mulher mais feliz do Maranhão, seu José. Palavra de homem, respondeu Antônio. E assim começaram os preparativos. O casamento foi simples, pois nem eu nem minha família tínhamos condições para algo grandioso. A cerimônia aconteceu na igrejinha de São Francisco, seguida de uma festa no quintal da casa do meu pai, com churrasco, cerveja para os homens, refrigerante para as mulheres, e um bolo de 3 andares que minhas irmãs prepararam com tanto carinho que ainda sinto o sabor. Mudamos para uma casinha alugada perto do porto, com apenas 2 cômodos, uma sala que também era cozinha e um quarto. O banheiro ficava fora, numa cabaninha de madeira com uma fossa. Mas para mim era um castelo, porque estava com um homem que amava, construindo nosso futuro. As primeiras semanas de casados foram um sonho. Antônio saía cedo para o trabalho, voltava no fim da tarde, sempre trazendo algo. Uma fruta diferente, um doce, um laço novo para meu cabelo.
As noites eram nossas, descobrindo segredos de um amor que, na minha inocência, eu acreditava eterno. Foi num desses momentos de paixão que engravidei, menos de 2 meses após o casamento. Quando a menstruação atrasou, desconfiei. Contei à minha irmã mais velha, Ana, que me levou a uma parteira respeitada na cidade. Essa barriga já tem vida, minha filha, confirmou Dona Francisca após me examinar com mãos experientes. Você será mãe antes do ano terminar. A felicidade que senti é indizível. Era como se algo em mim se completasse, como se todo o amor que eu guardava encontrasse seu verdadeiro destino. Já imaginava o rostinho do bebê, se pareceria mais comigo ou com o pai, que nome escolheríamos. Naquela noite, preparei um jantar especial para contar a novidade a Antônio. Fiz carne de sol com macaxeira, seu prato favorito, e arrumei a mesa com o melhor que tínhamos, até coloquei uma flor num copo como enfeite. Quando ele chegou, notou algo diferente. Que festa é essa, Maria José? Estamos comemorando o quê? Perguntou. Estamos sim, respondi, mal contendo a alegria. Vamos ser pais, Antônio. Tem um bebê crescendo aqui. Sua reação pareceu perfeita. Os olhos brilharam, ele me abraçou forte, girou-me pela sala pequena, fez planos em voz alta. Seria o melhor pai do mundo, trabalharia dobrado para dar tudo ao nosso filho, construiria um berço com as próprias mãos. Vai ser menino, dizia, convicto. Um garoto forte como o pai para me ajudar na vida. Os primeiros meses da gravidez foram tranquilos. Tive enjoos comuns, cansaço, um sono interminável. Antônio continuava atencioso. Perguntava como eu estava, trazia as frutas que eu desejava. Nos fins de semana, passeávamos às margens do rio Tocantins, sonhando com o futuro, escolhendo nomes. Se for menino, será Antônio Filho, insistia ele. E se for menina? Perguntava eu. Não será menina, respondia. Sério. Tenho certeza que é menino. Meu pai e minhas irmãs me visitavam sempre, trazendo mimos para o bebê. Roupinhas feitas à mão, sapatinhos de crochê, uma manta de retalhos. Minha barriga crescia, redonda e bela, e eu passava horas conversando com aquela vida dentro de mim, contando histórias, cantando canções de ninar que minha mãe me ensinava, prometendo o amor eterno. Foi no 4º mês que notei as primeiras mudanças em Antônio. Pequenos sinais no começo. Atrasos, desculpas, um cheiro estranho ao voltar do trabalho, uma marca de batom na camisa que ele jurava ser tinta. Estou fazendo hora extra, explicava, quando chegava tarde. A empresa está cheia de pedidos, muitos documentos para organizar. Eu acreditava, ou fingia acreditar. Afinal, ele trabalhava pelo nosso futuro, pelo bem do nosso filho que estava a caminho. Quem, grávida, quer enfrentar a verdade de uma traição? No 5º mês, as mudanças ficaram evidentes. Antônio chegava cada vez mais tarde, às vezes nem voltava, dizendo que adormecera no escritório de tão cansado. O dinheiro, que antes sobrava um pouco, agora mal cobria o básico, e o carinho dos primeiros meses desapareceu como a névoa ao sol. Você está diferente comigo, ousei dizer uma noite, quando ele chegou de madrugada. Algo está errado. Que bobagem, mulher. É a gravidez te deixando desconfiada. Estou trabalhando dobrado para sustentar essa família que só cresce, retrucou. Minha barriga já era bem visível, e eu sentia os movimentos do bebê, aqueles chutes que pareciam mensagens de amor direto do céu. Mas também crescia em mim algo pesado, desconfiança, medo, uma tristeza sem nome. Minha saúde começou a piorar. A pressão arterial subia repentinamente, tinha dores de cabeça persistentes, inchaços nos pés e mãos que preocupavam Dona Francisca nas consultas. É pressão alta da gravidez, minha filha, explicou ela. Pode ser perigoso se não for controlado. Descanse mais, evite sal e, acima de tudo, evite preocupações. Evitar preocupações quando meu marido parecia um estranho em casa, quando as suspeitas cresciam com minha barriga.
Minha irmã Ana, sempre atenta, trouxe alertas. Maria José, estão dizendo que viram Antônio com uma mulher perto do mercado. Parece que trabalha com ele na empresa. Eu negava, defendia meu marido, dizia que eram fofocas de invejosos, mas no fundo sabia que havia verdade nos rumores. Sentia no ar pesado que Antônio trazia ao entrar, via nos olhos que já não me encaravam, notava no corpo que se afastava do meu na cama. Aos 6 meses de gravidez, o pior aconteceu. Antônio sumiu numa sexta-feira e não voltou no sábado, nem no domingo, nem na semana inteira. Desesperada, com a barriga pesada, ia diariamente à empresa perguntar por ele. Pediu uns dias de folga, diziam. Foi visitar um parente doente no interior. Parente doente. Toda a família dele vivia em Imperatriz. A mentira era tão mal contada que doía duplamente. Meu pai me acolheu naquela semana. Levou-me para a casa onde cresci. Colocou-me na minha antiga cama. Cuidou de mim como se eu fosse criança. Minhas irmãs se revezavam para me fazer companhia, tentando me distrair, animar, preparar para o que parecia inevitável. Você é forte, minha filha, dizia meu pai, fumando seu cachimbo na varanda. Vai criar esse neto, meu com ou sem esse homem. Na manhã do 8º dia, Antônio apareceu na porta da casa do meu pai, abatido, com olheiras, barba por fazer. Pediu para falar comigo a sós. Meu pai hesitou, mas permitiu. Onde esteve? Perguntei, no quintal dos fundos. Trabalhando. Mulher. Fui a São Luís resolver negócios da empresa. Respondeu. A mentira fluía tão facilmente que quase acreditei. Mas algo mudará em mim naquela semana de abandono. Uma força desconhecida começava a surgir. Não minta, Antônio. Sei que não foi a trabalho. A empresa disse que você pediu folga. Ele hesitou, passou a mão pelo cabelo bagunçado, desviou o olhar, suspirou fundo. Tá certo. Fui resolver assuntos pessoais, mas agora voltei. Quero que venha para casa. Não fica bem uma mulher casada na casa do pai. Voltei. Que escolha tinha? No 7º mês de gravidez, sem trabalho, sem dinheiro próprio, numa época em que mulher separada era julgada, ainda havia em mim uma esperança tola de que tudo pudesse voltar a ser como antes. Mas nada voltou. Antônio mal disfarçava seus sumiços. O dinheiro chegava cada vez mais curto. E eu, com a barriga e o coração pesados, tentava manter a casa, preparar um enxoval com poucos recursos, acreditar que o nascimento do bebê traria de volta o homem por quem me apaixonei. No início do 8º mês, descobri a verdade. Não por ele, que nunca teria coragem, mas por Dona Rosa, uma vizinha que trabalhava na limpeza da empresa. Minha filha, disse ela, com um olhar de pena que aprendi a odiar, preciso te contar algo, porque não suporto te ver sofrendo sem saber. Seu marido está tendo um caso com a nova secretária, uma tal de Carla, que veio de São Luís. Todo mundo na empresa sabe. Dizem que ela espera que ele te deixe após o bebê nascer. O mundo parou. Mesmo suspeitando, mesmo sentindo que algo estava errado, ouvir a verdade tão crua foi como levar um tiro no peito. Senti uma dor aguda na barriga, apoiei-me na parede para não cair. Vi pontos pretos dançando à minha frente. Mas não caí, não desmaiei, não gritei, nem chorei. Algo em mim se fechou, como uma porta batendo numa tempestade. Agradeci a Dona Rosa por sua coragem. Entrei em casa, sentei na cadeira de balanço e fiquei ali, em silêncio, acariciando minha barriga, pensando no próximo passo. Naquela noite, quando Antônio chegou cedo, milagre para os padrões recentes, encontrou a janta pronta, a casa arrumada e eu sentada na sala, como se nada tivesse ocorrido. Não toquei no assunto, não joguei na cara o que sabia. Algo me dizia para esperar, planejar, proteger acima de tudo a vida que crescia em mim. Nos dias seguintes, minha saúde piorou gravemente. A pressão subia a níveis perigosos. As dores de cabeça me deixavam de cama, os inchaços deformavam pés e mãos. Dona Francisca, preocupada, pronunciou a palavra temida,
Pré-eclâmpsia. Minha filha. Muito perigoso para você e o bebê. Precisa de repouso absoluto até o parto e talvez tenha que ir ao hospital. Não dar à luz em casa como planejamos. Hospital era um luxo que eu não podia pagar. Antônio, ao saber do diagnóstico, apenas deu de ombros, dizendo que mulher é assim, fica doente à toa. Cada dia tornava mais claro que eu estava sozinha. Só eu e meu bebê contra o mundo. Minha família me salvou novamente. Meu pai e irmã se revezavam para cuidar de mim. Traziam comida pronta, lavavam minhas roupas, ajudavam no banho quando eu mal conseguia ficar de pé. Antônio parecia aliviado por não lidar com uma esposa doente, aproveitando a presença da minha família para sumir ainda mais. Assim, entre dores físicas e feridas na alma, cheguei ao 9º mês, grande, pesada, inchada, mas com uma determinação que não sabia possuir. Decidi que, após o nascimento do bebê e minha recuperação, iria embora. Voltaria para a casa do meu pai, recomeçaria. Criaria meu filho longe daquele homem que se revelou tão diferente do que prometia. Mas o destino tinha planos mais cruéis, que transformariam minha vida, minha alma, minha visão do mundo. O pior ainda estava por vir. E eu, inocente, não imaginava o horror que me aguardava naquela casinha às margens do Tocantins, no dia em que meu filho decidiu vir ao mundo. Era uma tarde quente de outubro quando senti as primeiras contrações, leves a princípio, como cólicas que vinham e iam. Estava sozinha em casa. Antônio saíra cedo. Como de costume, não disse aonde ia nem quando voltaria. Tentei manter a calma, pois Dona Francisca explicará que as primeiras contrações podiam durar horas, até dias, para algumas mulheres. Mandei o filho da vizinha chamar minha irmã Ana. Ela chegou rápido, avaliou-me e decidiu ficar até o parto avançar. Ainda está no começo, Maria José. O bebê não vem tão cedo. Vamos esperar antes de chamar a parteira, disse ela. As horas passaram. O sol começou a se pôr, pintando o céu de Imperatriz com aquele laranja vivo que só quem vive às margens do Tocantins conhece. As contrações ficaram mais fortes, mas ainda espaçadas. Ana preparou um chá de erva cidreira para acalmar meu corpo e ajudar no trabalho de parto. Quando a noite caiu, Antônio apareceu, cambaleando, com cheiro de cachaça e um perfume barato de mulher. Ana fechou a cara, mas fiz sinal para ela não dizer nada. Não queria confusão, não naquele momento tão especial. Que faz essa mulher aqui? Perguntou ele, apontando para Ana. Estou em trabalho de parto, Antônio, respondi, tentando manter a voz firme. O bebê nasce hoje ou amanhã. Ele pareceu surpreso, como se tivesse esquecido que eu estava prestes a dar à luz. Ficou parado, olhando minha barriga enorme, como se a visse pela primeira vez. Vou pegar mais água quente, disse Ana, saindo para o quintal onde ficava o poço, mas na verdade dando-nos um momento a sós. Assim que ficamos sozinhos, Antônio se aproximou da cama onde eu estava deitada. Seu rosto tinha uma expressão que nunca vira antes, uma mistura de raiva e determinação que me causou um calafrio imediato. Então, o menino resolveu nascer hoje? Perguntou, a voz baixa e ameaçadora. Sim, respondi, sentindo uma contração mais forte. Acho que até de manhã ele estará aqui. Antônio sentou na beirada da cama, observando-me de um jeito que me fez encolher instintivamente. Seus olhos pareciam tomados por algo sombrio. Quando falou novamente, sua voz era um sussurro frio. Sabe, Maria José, eu nunca quis esse filho. As palavras me atingiram como um golpe. Apesar de todos os sinais, da traição e do abandono, ouvir isso tão claramente despedaçou algo em mim. O que está dizendo, Antônio? É seu filho, exclamei. Não quero saber. Tenho outros planos agora, uma nova vida me esperando, respondeu ele. Então confessou tudo. Conheceu Carla no 2º mês da minha gravidez, apaixonou-se por ela, planejavam fugir juntos para São Luís assim que juntassem dinheiro. Falava sem emoção, como quem comenta o preço do arroz no mercado.
E você vai me deixar com um recém-nascido? Perguntei, as lágrimas vencendo minha resistência. Isso não é problema meu. Você tem sua família, seu pai, suas irmãs. Se vire, disse, frio. Senti outra contração, mais intensa, e gemi de dor, mas Antônio não se moveu para ajudar. Continuou me encarando, com olhos vazios de compaixão. A Carla também está esperando um filho meu. 3 meses já. Um filho que quero, com a mulher que escolhi de verdade, revelou. A dor não era mais só física, era uma ferida na alma, sem fundo. Entre contrações cada vez mais fortes, tentei processar aquela traição devastadora. Ele não só me traía, mas planejava construir com outra família que me prometera. Então é por isso que me trata assim? Por causa de outra mulher? Perguntei. Ele deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia. Nesse momento, ouvi Ana voltando do quintal. Antônio se levantou rápido. Vou sair. Tenho coisas a resolver, anunciou. Sair? Sua mulher está tendo um filho, protestou Ana, incrédula. Isso é coisa de mulher. Vocês se virem, respondeu, batendo a porta ao sair. Ana correu para meu lado, encontrando-me em prantos, tanto pela dor das contrações quanto pela rejeição absoluta. O que aquele desgraçado te disse? Perguntou, segurando minha mão. Entre soluços e gemidos, contei tudo. A outra mulher, o outro filho, o plano de nos abandonar. Ana ouviu em silêncio, o rosto endurecendo a cada palavra. Vou chamar o pai, decidiu. Você não pode ficar sozinha com esse homem hoje. Ele não está normal. Mas eu, movida por orgulho ferido e uma esperança tola, pedi que não o fizesse. Não, Ana. Esta ainda é minha casa, meu marido, por pior que seja. Quero ter meu filho aqui, como planejei. Amanhã resolvemos o resto. Relutante, ela concordou. Mandou o menino da vizinha buscar Dona Francisca e ficou comigo enquanto as contrações aumentavam. A noite avançava lentamente, como uma embarcação contra a corrente. Dona Francisca chegou, examinou-me e confirmou que o parto progredia bem, mas levaria algumas horas. Primeira barriga é mais demorada, minha filha. Mas o bebê está na posição certa, só precisa descer um pouco mais, explicou, preparando seus instrumentos. Por volta da meia-noite, Ana precisou ir para casa ver seus filhos, que deixará com uma vizinha, prometendo voltar em menos de 1 hora. Dona Francisca aproveitou para descansar na cadeira da sala, já que o parto parecia vir só pela manhã. Fiquei sozinha no quarto, balançando o corpo para aliviar as dores que vinham em ondas cada vez mais intensas. Foi quando ouvi a porta da frente abrir. Pensei que fosse Ana, mas o passo pesado e o cheiro forte de cachaça revelaram que era Antônio. Ele entrou no quarto, cambaleando mais que antes. Olhos vermelhos, cabelo bagunçado. Ainda não pariu essa criança? Perguntou, com a voz arrastada. O bebê nasce só de manhã. Vai dormir, Antônio. Você está bêbado, respondi, tentando manter a calma. Ele se aproximou da cama, oscilando, com uma expressão de raiva e ressentimento que me apavorou. Tentei chamar Dona Francisca, mas minha voz saiu fraca demais para acordá-la. Sabe o que pensei hoje? Disse ele, sentando pesadamente na beirada da cama. Se esse menino não nascer, não terei que pagar pensão nenhuma. Posso ir embora livre. Um alarme soou em minha mente. Havia algo na voz dele, no olhar, além da bebedeira. Uma intenção sombria que gelou meu sangue. Antônio, saia daqui. Deixe-me descansar. A parteira está na sala. Minha irmã já volta. Falei. Ele riu. Um riso sem humor que me arrepiou até a alma. A velha está dormindo como pedra, e sua irmã vai demorar. Temos tempo, disse. O que aconteceu nos minutos seguintes é difícil de relatar, mesmo após tantos anos. Como um animal enfurecido, Antônio se transformou em algo que eu não reconhecia. Não era o homem por quem me apaixonei, nem o marido distante dos últimos meses. Era uma criatura movida por um ódio que eu não entendia.
uma maldade que parecia vir das profundezas. Ele me agarrou com força, tapando minha boca para que não gritasse. Seu peso sobre minha barriga enorme causou uma dor aguda e imediata. Tentei lutar, mas, entre as contrações e meu corpo debilitado, estava fraca demais. Se esse menino nascer morto, ninguém poderá me culpar. Dirão que foi complicação do parto. Acontece o tempo todo, sussurrou em meu ouvido, pressionando minha barriga com força. O terror que senti é indizível. Não era só minha vida em risco, mas a do meu filho, que nem vira o mundo. Reuni todas as forças e mordi a mão que cobria minha boca. Gritei o mais alto que pude. Enfurecido, Antônio me deu um tapa que escureceu minha visão. Senti gosto de sangue. Ouvi passos apressados, Dona Francisca acordando com meu grito. Mas, antes que ela chegasse, Antônio desferiu um golpe na minha cabeça e a escuridão me engoliu. A última coisa que senti foi uma dor lancinante na barriga e algo morno escorrendo entre minhas pernas. Depois, nada. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Quando despertei, estava num lugar diferente, paredes brancas, cheiro de remédio, vozes distantes. Tentei me mover, mas meu corpo parecia pesar toneladas. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Uma enfermeira notou que acordei e se aproximou. Calma, dona. A senhora está no hospital de Imperatriz. Não force. Perdeu muito sangue, disse. Hospital? Como cheguei ali? E meu bebê? Tentei perguntar, mas só consegui gemer. A enfermeira entendeu minha angústia. Vou chamar o doutor. Ele explicará tudo. Os minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Fragmentos de memória voltavam. Antônio bêbado, a agressão, a dor, o sangue. Meu coração disparou tanto que achei que explodiria. Um médico jovem entrou, com olheiras e uma expressão grave que dizia tudo antes de falar. Senhora Maria José, começou, com voz controlada. A senhora sofreu um descolamento de placenta severo, provavelmente por trauma físico. Chegou aqui com hemorragia intensa e pressão quase indetectável. Fiz um esforço enorme para falar. Meu bebê. Ele baixou os olhos por um instante, e aquele gesto confirmou meu pior pesadelo. Sinto muito. Não conseguimos salvar a criança. Era um menino. O mundo desmoronou. Uma dor, mais que física, atravessou-me como uma lança. Meu filho, que já amava com cada célula, partiu sem que eu pudesse segurá-lo, ver seu rostinho, dizer o quanto era amado. As lágrimas queimavam como ácido. Chorei até não ter forças, até a exaustão me levar de volta à escuridão. Nos dias seguintes, soube aos poucos o que acontecerá. Ana, ao lado da minha cama no hospital, segurando minha mão, contou tudo. Quando voltou naquela noite, encontrou Dona Francisca tentando estancar o sangue que jorrava entre minhas pernas. Antônio sumira. Um vizinho, ouvindo a confusão, ajudou a me levar numa carroça até o hospital. E Antônio? Perguntei, com voz fraca. Desapareceu. Pegou as coisas dele e sumiu. A polícia está procurando. Mas nada ainda, respondeu Ana, com olhos duros de ódio. Naquele momento, mais morta que viva, algo em mim mudou para sempre. O amor que senti por Antônio virou algo venenoso, uma sede de justiça, ou talvez vingança. Ele matou meu filho, sussurrei, com lágrimas secando no rosto. Matou nosso filho de propósito. Ana apertou minha mão. Sei disso, irmã. Ele vai pagar. Papai foi à delegacia. Contou tudo. Estão procurando por ele na cidade inteira. Mas Antônio desaparecera. Provavelmente fugira com Carla, como planejara, deixando uma mulher destruída e um filho que nunca respirou. Fiquei 2 semanas no hospital. Meu corpo se recuperava lentamente, mas minha alma parecia irreparavelmente ferida. Os médicos disseram que quase morri, que foi um milagre sobreviver à hemorragia. Milagre, chamavam. Eu me perguntava que milagre era esse que me deixava viva enquanto levava meu filho. Ao receber alta,
Meu pai e irmãs me levaram para a casa da infância. Prepararam um quarto, cuidaram de cada detalhe, revezavam-se para não me deixar sozinha. Mas a solidão que eu sentia não podia ser curada por companhia. Era um vazio que sugava toda luz e esperança. As noites eram terríveis. Acordava gritando, sonhando com meu bebê, que nunca embalei, vendo o rosto de Antônio, sentindo a dor daquela noite. Meu pai, já idoso, sentava ao lado da minha cama, segurando minha mão até eu dormir. Vai passar, minha filha, dizia, com voz embargada. Um dia, essa dor será menor. Eu queria acreditar, mas nos primeiros meses parecia impossível. A polícia procurou Antônio por Imperatriz, depois em cidades próximas. Nada. Era como se tivesse evaporado. Alguns diziam que fugira para São Luís, outros para o Pará, outros para o Tocantins. Cada rumor trazia esperança de justiça, seguida de decepção quando se provava falso. Lentamente, encontrei uma rotina. Ajudava em casa, voltava a cozinhar pratos simples, passava horas às margens do Tocantins, vendo a água levar pedaços da minha dor. Numa dessas tardes, sentada num tronco, com o pôr do sol tingindo o rio de dourado, uma clareza me atingiu. Não podia viver consumida pelo ódio. Meu filho não gostaria disso. Precisava encontrar um caminho para seguir, transformar o sofrimento em algo que não me destruísse. Mas como? Como superar a perda mais profunda, agravada pela traição e violência? Como perdoar o imperdoável? A resposta veio de onde menos esperava, transformando minha vida, dando-me força para não só sobreviver, mas florescer, mesmo com cicatrizes na alma. A resposta começou num domingo, 3 meses após a tragédia. Eu vivia na casa do meu pai, acordava com pesadelos, carregava uma dor sem fim. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. A igrejinha de São Francisco ficava perto. Desde pequena, ia à missa por tradição familiar, não por fé. Após perder meu filho, parei de ir. Não entendia como Deus permitia tamanha crueldade. Não queria ouvir sobre misericórdia divina com tanto ódio no coração. Naquela manhã, porém, senti um impulso inexplicável de ir à igreja. Vesti-me em silêncio e saí antes que me questionassem. As ruas de Imperatriz estavam calmas, o sol começava a aquecer. Caminhei devagar, sentindo a brisa do rio, ouvindo os pássaros, como se o mundo não estivesse despedaçado. A igreja estava quase vazia. Algumas idosas rezavam o terço, o sacristão arrumava o altar, uma menina colocava flores nos vasos. Sentei no último banco, nas sombras, sem saber por que viera ou o que esperava encontrar. A missa começou e eu observava, distante, como se fosse um filme alheio. O padre, novo na paróquia, jovem, com sotaque do sul, falava palavras que flutuavam sem me tocar. Até que começou a homilia. Hoje quero falar sobre a dor, disse, olhando a pequena congregação. Não a dor física, que passa, mas a dor profunda da alma, que parece incurável. Era como se falasse comigo, como se visse a ferida que eu escondia. Muitos aqui conhecem essa dor, a perda, a traição, os sonhos destruídos. E se perguntam, onde está Deus nisso? Por que permite tanto sofrimento? Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Eram as mesmas perguntas que eu fazia todas as noites, sem respostas. A verdade mais difícil é que, às vezes, não há resposta, continuou ele. A dor vem das escolhas humanas, da imperfeição do mundo, da liberdade de fazer o bem ou o mal. Ele pausou, olhando acima de nós, buscando palavras. Mas há uma verdade maior. A dor não precisa nos definir para sempre. Ela nos marca, nos transforma, mas não é o fim da nossa história. Suas palavras abriram uma fresta de luz na escuridão que me envolvia. Não era uma cura milagrosa, mas um vislumbre de esperança. Após a missa, fiquei sentada enquanto todos saíam, evitando olhares de pena. O padre notou minha hesitação e se aproximou. Posso me sentar? Perguntou. Assenti.
Não nos conhecemos ainda. Sou o Padre Lucas. Cheguei à Imperatriz há 2 meses, disse. Sou Maria José, respondi, com voz rouca. Você parece carregar um peso grande, Maria José. Não sei se foi sua gentileza, o fato de ser um estranho, ou o momento certo, mas comecei a falar. Contei tudo, o namoro com Antônio, a traição, a noite terrível em que perdi meu filho. Falei da raiva, do desejo de vingança, do vazio onde antes havia esperança. Padre Lucas ouviu sem interromper, sem julgar, sem oferecer consolos fáceis. Quando terminei, exausta, ele ficou em silêncio por um longo momento. Sua dor é legítima, Maria José. Sua raiva também. Não vou dizer para perdoar o imperdoável ou encontrar sentido onde não há, disse. Sua honestidade me surpreendeu. Esperava conselhos sobre perdão divino. O que digo é simples, você não está sozinha. Talvez, ao compartilhar sua dor, ela fique mais leve. Foi assim que comecei a frequentar a igrejinha novamente, não por fé renovada, mas por necessidade de comunidade, de pertencimento. Aos domingos, após a missa, conversava com o Padre Lucas. Às vezes, falávamos da minha perda, outras de coisas simples. Ele nunca pressionou por superação rápida, apenas ofereceu presença e escuta, dons raros e preciosos. Por meio dele, conheci Dona Terezinha, uma senhora de 70 anos que liderava um grupo de oração e caridade na paróquia. Diferente de outros religiosos, ela falava pouco de Deus, mas agia com bondade em cada gesto. Venha nos ajudar na quinta-feira. Convidou-me após uma missa, 2 meses depois da minha primeira conversa com o Padre Lucas. Estamos organizando cestas básicas para as famílias da região alagada. Meu instinto foi recusar. O que eu, tão quebrada, poderia oferecer? Mas a simplicidade do convite me fez aceitar. Na quinta-feira, juntei-me a um grupo de mulheres no salão paroquial. Organizamos alimentos, roupas, materiais escolares. Trabalhei em silêncio, desconfortável com a ideia de socializar. Mas, semana após semana, algo mudou. A dor ainda estava lá, profunda, mas comecei a perceber espaço para outros sentimentos. Pequenos momentos de propósito surgiam ao ajudar uma família. Breves instantes de conexão vinham quando outra voluntária compartilhava uma história. Você tem mãos boas para organizar, disse Dona Terezinha, vendo como arrumava as doações. Pode ajudar com os registros na próxima vez. Assim, sem grandes gestos, fui reaprendendo a existir. A tragédia não me definia menos, mas não era tudo. A busca por Antônio esfriou com o tempo. Rumores surgiam. Alguém o vira em São Luís, no Pará, no Tocantins. Cada pista reacendia minha sede de justiça, mas logo se dissipava. Meu pai, preocupado, tentou me apresentar a homens de respeito, um comerciante viúvo, um funcionário público. Recusei com gentileza, mas firmeza. Confiar novamente parecia impossível. Você é jovem, filha. Tem a vida pela frente, insistia ele. Sei, pai, mas preciso reconstruí-la do meu jeito, respondia. 1 ano após a perda, consegui um emprego como auxiliar administrativa numa escola municipal de Imperatriz. Organizava documentos, atendia pais, cuidava de matrículas. Era um trabalho simples, mas dava propósito e independência financeira. Aluguei um quarto nos fundos da casa de uma senhora idosa. Era pequeno, mas meu. Um espaço para chorar sem preocupar ninguém, para arrumar minhas coisas, para reconstruir minha identidade além da tragédia. O contato diário com as crianças na escola era doloroso no início. Cada rostinho me lembrava o filho que não conheci. Mas, aos poucos, elas começaram a curar algo em mim. Sua energia, curiosidade, alegria nas coisas simples eram um bálsamo. Uma menina, Luana, de 6 anos, filha de uma mãe solteira, começou a me procurar nos intervalos. Sentava perto da minha mesa, desenhava, contava histórias de princesas e rios encantados. Às vezes,
Ficava em silêncio confortável. Por que você parece triste, tia? Perguntou um dia, com a franqueza das crianças. Porque perdi alguém que amava muito, respondi, sem detalhes. Ela assentiu, séria. Minha mãe também. Meu pai foi embora quando eu era bebê. Ela chora às vezes, achando que não vejo. Aquela observação simples me atingiu. Eu não era a única a sofrer. Em cada casa havia histórias de dor, algumas tão pesadas quanto a minha. Luana tornou-se constante no meu dia. Comecei a ajudá-la com as lições após a aula, esperando sua mãe. Outras crianças se juntaram, filhos de pais que trabalhavam até tarde, precisando de atenção. Sem planejar, criei um grupo de reforço escolar. A diretora, vendo o impacto, cedeu uma sala no período da tarde. Pais, gratos, contribuíam com o que podiam. Ovos, frutas, um peixe fresco. Estava tão envolvida que quase não notei o segundo aniversário da morte do meu filho. A data ainda doía. Passei a noite em claro, recordando a tragédia. Mas, pela manhã, as crianças me esperavam. Precisavam de mim. E eu, surpresa, percebi que precisava delas. Naquele dia, ajudando o menino a formar palavras, decidi me tornar professora. Seria difícil estudar à noite, trabalhar de dia, economizar cada centavo. Mas tinha um objetivo. Conversei com o padre Lucas, que me apoiou, ajudando a encontrar cursos noturnos em Imperatriz e bolsas de estudo. Você está transformando sua dor em propósito. Não há cura mais poderosa, disse ele. Nos anos seguintes, minha vida ganhou ritmo. Trabalhava na escola, estudava à noite, mantinha o grupo de reforço. Não era fácil, mas tinha sentido. A dor da perda nunca sumiu, mas tornou-se parte da minha história, não toda ela. Rumores sobre Antônio ainda surgiam. 5 anos após a tragédia, um comerciante disse tê-lo visto em São Luís, trabalhando numa loja. Meu pai e cunhado investigaram, mas ele já havia sumido. Cada falsa esperança reabria a ferida, mas a necessidade de vingança foi enfraquecendo. Não porque o crime de Antônio fosse menos grave, mas porque percebi que o ódio permitia que ele continuasse destruindo minha vida à distância. Em 1978, aos 26 anos, formei-me professora. Foi uma das noites mais marcantes da minha vida. Meu pai, já idoso, chorou abertamente ao me ver receber o diploma. Minhas irmãs organizaram uma festa no quintal, com bolo, refrigerante e a presença de pessoas queridas, Padre Lucas, Dona Terezinha, colegas, pais e crianças do grupo de reforço. Naquela noite, a diretora da escola ofereceu-me uma vaga como professora efetiva. A menina tímida de Imperatriz, quase destruída pela crueldade de um homem, agora era educadora, com a chance de impactar vidas. Seu filho estaria orgulhoso, disse Ana, abraçando-me. Era a primeira vez em anos que alguém mencionava meu bebê. Surpreendentemente, não doeu como esperado. Havia tristeza, mas também uma sensação de continuidade, como se ele fizesse parte de quem eu me tornava. Acho que sim, respondi, com um pequeno sorriso. Continuei lecionando, dedicada às crianças com mais dificuldades, aquelas que outros professores às vezes desistiam. Talvez porque eu entendesse o que era sentir-se quebrada. Meu pai faleceu em 1982, dormindo em sua rede, como queria. Sua perda foi dura, mas aprendi a conviver com o luto sem me destruir. Suas últimas palavras foram: "Você me deu orgulho, filha, mais do que imagina." Imperatriz mudou, o Brasil mudou, eu mudei. A cidade cresceu, ganhou asfalto, energia elétrica, passou pela ditadura, redemocratização, crises. Continuei ensinando, buscando sentido no trabalho com as crianças, construindo uma vida que, se não era o que sonhei jovem, tinha valor e beleza. Nunca me casei novamente. Não por falta de oportunidades, mas porque algo em mim não conseguia dar esse passo. Não era só medo de traição. Era como se aquela parte da minha vida tivesse se encerrado. Tinha minhas crianças na escola, amigas da igreja,
irmãs, sobrinhos, uma família diferente, mas ainda família. Quanto a Antônio, as notícias pararam. Ninguém mais o viu, ninguém trouxe rumores. Era como se tivesse desaparecido. Isso me incomodou por anos. A falta de justiça, de respostas, era um peso. Até que, em 1995, aos 43 anos, recebi uma visita inesperada na escola. Um homem de meia-idade, bem vestido, com sotaque do sul, parou na porta da minha sala vazia. Professora Maria José, perguntou. Sim, sou eu. Como posso ajudar? Ele hesitou, nervoso. Meu nome é Carlos. Sou investigador particular, contratado para encontrá-la. Meu coração disparou. Seria possível, após tanto tempo. Contratado por quem? Perguntei, com voz seca. Por uma mulher chamada Carla. Ela morreu há 3 meses de câncer, mas pediu que a encontrasse e entregasse isto. Ele me entregou um envelope amarelado. Ela disse apenas, ele pagou pelo que fez de formas que você nem imagina. E ela sente muito pelo seu filho. Fiquei paralisada, segurando o envelope como se fosse explodir. Carla, a mulher por quem Antônio me abandonou, por quem matou nosso filho. Obrigada, consegui dizer. Ela mencionou algo sobre Antônio. Ele negou. Apenas que ele morreu há muitos anos. Não deu detalhes, e não era meu trabalho perguntar. Prometeu pagar bem para entregar este envelope, não importasse o tempo. Após sua saída, fiquei sentada na sala, olhando o envelope, reunindo coragem para abri-lo. O que conteria? Confissões? Mentiras? Após tantos anos, que diferença faria? Com mãos trêmulas, abriu. Dentro, havia uma carta manuscrita e uma foto desbotada de um menino de 3 ou 4 anos, com os olhos de Antônio. A carta dizia: Maria José, quando ler isto, já terei partido. Talvez seja melhor assim. Não mereço seu perdão, nem peço. Só preciso contar a verdade antes de ir. Antônio me contou tudo naquela noite. Chegou bêbado, mãos sujas de sangue, dizendo que resolveu o problema. Fiquei horrorizada ao entender o que fez. Fugimos de Imperatriz naquela noite, não por amor, mas por medo do que ele poderia fazer comigo e com o bebê que eu esperava se o denunciasse. Vivemos em São Luís por alguns anos. Ele bebia cada vez mais, tornava-se violento. O filho que tivemos, Pedro, na foto, nunca teve o amor de pai que merecia. Antônio dizia que o menino não parecia com ele, que talvez não fosse seu. Em 1975, numa briga violenta, ele caiu da escada, bateu a cabeça e morreu na hora. Não chorei sua morte. Como poderia? Ele se tornará um monstro, ou talvez sempre fosse. Criei Pedro sozinha, dizendo que o pai morreu num acidente. Ele cresceu, formou-se, vive no Rio com sua família. Nunca soube o que o pai fez com você, com seu bebê. Algumas verdades são pesadas demais. Sei que nada do que digo repara o mal. Sei que você deve me odiar tanto quanto a ele, e tem direito. Só quero que saiba que ele não teve uma vida feliz após o que fez, que pagou de muitas formas, e que não passa um dia sem pensar no filho que você perdeu por nossa culpa. Não peço perdão, apenas compreensão de que também fui vítima do mesmo homem que destruiu sua vida. A diferença é que tive a chance de ver meu filho crescer. Uma bênção que você não teve por nossa culpa. Que Deus tenha misericórdia de nós, Carla. As lágrimas escorriam livremente. Não eram só de dor ou raiva, mas de alívio, de um ciclo que se fechava. Antônio estava morto havia décadas. Não teve a vida feliz que imaginei. Não escapou das consequências. Carla carregara o peso daquela noite tanto quanto eu. À sua maneira. Olhei a foto de Pedro. Meu filho teria a mesma idade quando a foto foi tirada. Seriam parecidos? Pergunta sem resposta. Dobrei a carta, guardei-a com a foto. Fiquei na sala, olhando o pôr do sol sob Imperatriz, sentindo uma paz estranha. Não era perdão, nem esquecimento,
mas uma compreensão de que a vida não se divide em vilões e vítimas absolutas, de que minha tragédia era parte de uma teia maior de dor e consequências. Naquela noite, dormi sem sonhar com Antônio, sem acordar procurando meu filho. A dor não sumira, mas encontrara seu lugar na minha história, um capítulo doloroso, não o livro todo. Nos anos que se seguiram à carta de Carla, minha vida continuou a se transformar, como as águas do rio Tocantins, que mudam de curso, mas seguem fluindo. Não era uma transformação grandiosa, daquelas que as pessoas esperam de histórias de superação, com finais felizes perfeitos. Era uma reconstrução lenta, feita de pequenos passos, de momentos de alegria que surgiam entre as cicatrizes. Continuei lecionando na Escola Municipal de Imperatriz, dedicando-me às crianças que mais precisavam. Cada aluno que aprendia a ler, cada pai que me agradecia por não desistir de seu filho, era uma pequena vitória, uma forma de dar sentido à dor que carregava. Minha casa, aquele quartinho alugado nos fundos da casa de Dona Margarida, tornou-se um lar de verdade. Plantei flores no quintal, pendurei cortinas coloridas, comprei uma pequena estante para livros que lia à noite. Era simples, mas era meu. Um espaço onde podia ser Maria José, a mulher que sobreviveu, não apenas a vítima de uma tragédia. Minhas irmãs, Ana, Joana e Clara, continuaram presentes, trazendo seus filhos, mais tarde, netos para encher minha casa de vida. Tornaram-se minha família escolhida, junto com as amigas da paróquia e as crianças da escola. Dona Terezinha, que me trouxe para o grupo de caridade, faleceu em 2000, mas deixou um legado que sigo até hoje. Continuo ajudando na paróquia, organizando cestas básicas, visitando famílias em áreas pobres de Imperatriz, como as regiões próximas às cheias do rio. Padre Lucas, que tanto me apoiou, foi transferido para outra cidade em 1980, mas mantivemos contato por cartas até ele falecer anos depois. Suas palavras sobre transformar a dor em propósito ecoam em mim até hoje. Não me tornei uma mulher de fé fervorosa, mas encontrei na espiritualidade uma força para seguir, uma crença de que há algo maior, mesmo que não compreenda seus caminhos. Nunca mais tive notícias de Antônio ou de Pedro, o filho de Carla. A carta e a foto guardei numa caixa de madeira, junto com as poucas coisas que preparei para meu bebê. A manta de retalhos, os sapatinhos de crochê, um paninho bordado com as iniciais que escolhi para ele, João, em homenagem ao meu pai. Às vezes, abro a caixa, toco aqueles objetos, permito-me lembrar. Não é mais uma dor que me destrói, mas uma saudade suave, como uma brisa que toca o rosto e segue. Meu filho, João, teria hoje 57 anos. Imagino como seria. Talvez agricultor como meu pai, talvez professor como eu, talvez com filhos e netos próprios. Essa saudade não explica, mas me conecta a ele, como se, de algum jeito, ele ainda fizesse parte de quem sou. Hoje, aos 73 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de tudo, foi cheia. Ensinei gerações de crianças em Imperatriz, muitas das quais ainda me encontram na rua, agora adultas, com suas próprias famílias, e me chamam de professora com um carinho que aquece o coração. Criei o grupo de reforço escolar que se tornou o programa oficial da escola, ajudando centenas de crianças ao longo dos anos. Não me casei novamente, nem tive outros filhos, mas as crianças que ensinei, as famílias que ajudei, são parte da minha história, como se fossem uma extensão da família que sonhei. Minhas irmãs me deram sobrinhos e sobrinhas netas que enchem minha casa de risadas nos fins de semana. Vivo numa casinha própria agora, comprada com anos de trabalho, com um jardim onde planto rosas e manjericão, e uma varanda onde tomo café vendo o sol nascer. A dor da perda do meu filho e a traição de Antônio nunca sumiram por completo. Há dias em que a saudade aperta, em que me pergunto como teria sido se tudo fosse diferente. Mas aprendi que a vida não é sobre apagar as cicatrizes, mas sobre construir com elas. Não perdoei Antônio. Não sei se sou capaz, mas deixei de carregar o ódio. Ele não merecia mais espaço na minha história. Quanto a Carla, sua carta trouxe uma verdade dura,
mas necessária. Não a perdoei, mas entendi que ela também foi vítima de um homem que destruiu tudo que tocava. Sua confissão, mesmo tardia, me deu um fechamento que a justiça nunca trouxe. Eu sou Maria José, sentada aqui na minha varanda em Imperatriz, com meu café quente e o canto dos passarinhos me fazendo companhia. Escrever essa história, mesmo tantos anos depois, ainda traz lágrimas, mas também um sorriso. Não porque tudo ficou bem, mas porque aprendi que posso carregar a dor e ainda assim encontrar beleza na vida. Meu filho, João, vive em mim, em cada criança que ensinei, em cada cesta que entreguei, em cada dia que escolhi seguir em frente. Não sei se Deus planejou isso tudo ou se apenas me deu forças para transformar o sofrimento em algo maior. Só sei que, apesar de tudo, encontrei meu caminho. E se eu, uma moça de 16 anos que perdeu tudo, consegui, vocês também podem. Que a minha história seja um lembrete. Vocês são mais fortes do que pensam. E a vida, mesmo com suas tempestades, sempre guarda um raio de sol esperando para brilhar. Minha mensagem a vocês, que acompanham minha história, é simples, mas vem do fundo do coração. A dor não é o fim. Mesmo quando parece que o mundo desabou, que não há motivo para continuar, há uma força dentro de vocês, maior do que imaginam. Encontrem algo que dê sentido, por menor que pareça. Uma criança para ensinar, uma planta para cuidar, uma pessoa para ajudar. Esses pequenos atos constroem uma vida nova, não perfeita, mas cheia de propósito. E não se esqueçam do sorteio de R$ 500. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, deixem seu like de hype e comentem algo sobre vocês, onde vivem, quem são, o que os move. Vou ler cada comentário com carinho, como se fosse uma carta de um amigo.